Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Morada Cristã para mais um momento de estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus, um momento de alegria, de aprendizado. Sejam bem-vindos. Nossas boas-vindas também aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, nas suas residências. Nosso muito obrigado à nossa irmã Elaine Cabral, que aceitou de última hora o chamado do Cristo, em função do nosso irmão Tarcísio ter sido acometido de uma indisposição. Então, de última hora, a gente sempre chama a Elaine e ela não nega fogo, está sempre aqui à disposição do trabalho do Mestre. E a Elaine vai nos brindar hoje com o tema Paciência, a ciência da paz. Eu tenho certeza que todos nós precisamos exercitar esse dom, a paciência, né? Que muito nos ajuda quando a gente consegue colocar em prática no nosso cotidiano. Nossas boas-vindas também aos nossos irmãos que nos acompanham, nos ouvem pelas rádios, pela Rádio Espírita do Paraná e pela Rádio de Estudos Espíritas de Manaus. Um abraço fraterno a todos. Os irmãos que estão nos acompanhando nas suas residências, aproveitem esse momento para colocar o recipiente com água para ser fluidificada durante a nossa palestra, tá bom? Dando prosseguimento nas nossas atividades, eu começo com a divulgação dos nossos cursos, as atividades da casa. Tá? Continuamos com as inscrições abertas para evangelização infantil e juvenil. Nós temos 2 turmas infantis e 2 turmas juvenis, presencial às quintas-feiras, 19h45 e aos sábados, às 16 horas. Crianças de 3 a 12 anos, jovens de 13 a 21 anos. Tá? Então, vamos trazer as nossas crianças e os nossos jovens para se evangelizarem na casa do Cristo, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos. Estudo, nós temos o ESD Jovem, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, para jovens, eu digo sempre que é para jovens de 18 a 90 anos, aos sábados, às 14h30 às 16 horas. Tá? Quem quiser participar conosco, os facilitadores é o nosso irmão Fábio e a Luciana. Tá? Estudo online, nós temos o Livro dos Espíritos, sextas-feiras, 20 horas. Esse estudo é online, os facilitadores é o José Valim, a Tereza e o Jefferson Pereira. Bom? O estudo presencial do autoconhecimento, Evangelho e Reforma Íntima, com a nossa irmã Elaine, que está hoje nos brindando com a palestra. Elaine é a nossa facilitadora do sábado, às 15 horas. Ela e a Helena Linardi. Tá? Esse estudo é muito importante, porque todos nós buscamos a nossa evolução e a gente só consegue evoluir quando a gente se conhece, quando a gente consegue descobrir as nossas fragilidades. E esse estudo faz com que a gente faça uma autorreflexão. Muito importante. Quem quiser participar conosco, sábados, 15 horas aqui no salão, tá bom? Evangelização parental. Também para as crianças e os jovens estão na evangelização, os pais, os responsáveis participam da evangelização parental, sábados às 16 horas. O EPA, que é o estudo permanente do Espiritismo com acolhimento, que é o estudo introdutório à nossa doutrina espírita, ele é todos os sábados às 16h30. Facilitadores do nosso irmão Valim e o Adriano, tá bom? Evangelho Terapia Online, toda terça-feira, 19h30. É online, tem que fazer inscrição aqui, ou no nosso mural, ou pelas nossas páginas sociais. E os facilitadores é o Valim e a Tereza. Tá? Quem quiser participar conosco vai ser muito bem-vindo. Temos também evangelização presencial aqui no salão, toda terça-feira, às 19 horas. Tá? Os facilitadores é o nosso irmão Mateus e o Ademar. Tá? Quem quiser participar conosco da evangelização, da evangelioterapia na terça, presencial, não precisa fazer inscrição. É só vir para casa que vai ser muito bem recebido. Nós temos também o estudo do livro Voltei, com a nossa irmã Conceição, nas quartas-feiras, 19h30, aqui no salão. Esse estudo é presencial, aberto a todos. Tá? Como esse estudo já está em andamento há algum tempo, tá? Quem quiser participar, ele pode acessar no canal EOS Manaus
o estudo anterior para não perder nada, tá? Tá tudo gravado lá. Dá para participar, conhecer as aulas anteriores pelo EOS e depois continuar o presencial aqui conosco, tá bom? E nós vamos ter no dia 21 de abril uma palestra com o vice-presidente da FEA, Movimento Espírita e Unificação. Quem quiser participar, é só pegar o link e se inscrever aqui conosco, tá? Esse estudo vai ser online, vai ser uma palestra online. Muito boa, tá bom? E o nosso muito obrigado a todos os corações amigos que têm nos ajudado na missão lá de Iranduba, do nosso trabalho de ação social. Queremos continuar contando com a ajuda de todos. Obrigado pelas doações que têm chegado para nós fazermos montagem dos ranchos, da Páscoa, das crianças, que graças a Deus a ajuda foi boa, a gente está conseguindo cumprir com mais essa etapa. E queremos continuar convidando a todos para participarem conosco. Quem quiser participar das atividades aos sábados, 7 horas da manhã aqui na casa, depois só procurar o seu Ademar, que está aqui conosco, é nosso coordenador, que ele vai dar todas as explicações de como fazer para participar conosco, tá bom? E eu queria ver agora quem que está na casa pela primeira vez, por gentileza, levante a mão. Sejam bem-vindos. Vocês vão receber um brinde de boas-vindas da casa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa bússola moral que tanto nos ajuda, responde às nossas dúvidas, nossas perguntas. Tá? Sejam sempre bem-vindos. E para dar continuidade à nossa atividade, eu vou convidar o Mateus para ler a nossa mensagem, o Wilmar vai fazer a nossa oração e a Ana Mico vai ler o Evangelho. Tá bom? Uma boa noite a todos. Meu nome é Mateus, eu sou responsável pela livraria daqui do Centro Espírita Morada Cristã. Nós já estamos com a nossa mesa montada, que tem todos os nossos principais títulos aqui que vendemos na nossa casa espírita. Nós também temos outros livros que estão guardados na estante, mas não tem problema, se quiserem olhar, podem abrir a estante. Qualquer dúvida sobre qualquer título que estejam buscando, podem me perguntar. Eu estou aqui no centro, na nossa casa, presencialmente 3 dias por semana, nas terças, nas quartas e quintas. Aos sábados, quem fica é minha colega Tânia. Qualquer dúvida é só perguntar de nós sobre os títulos que nós temos. Temos o Pentateuco do professor Allan Kardec, temos as obras complementares de Chico Xavier, diversos espíritos, como Emmanuel. E também temos outros autores, é só perguntar para nós. Eu gostaria de falar sobre esse aqui, O Homem Integral. Esse livro aqui é da série psicológica, é o volume número 2, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Esse livro aqui está sendo usado no curso de sábado do autodescobrimento. Autoconhecimento, Evangelho e Reforma Íntima. Está sendo usado como base para o estudo. Nós temos aqui na nossa livraria. Quem quiser participar do curso e adquirir o livro, nós temos. Os próximos livros, Elaine, nós também estamos adquirindo para dar continuidade ao estudo. Eu também vou fazer a leitura inicial da noite de hoje, do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva. A mensagem da noite de hoje é a de número 112, cujo título é Ciência e Temperança. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação.
É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina situações, características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Que assim seja. O filho ficou mais alto, né? Tem que baixar a mão um pouquinho. Meus irmãos, convido a todos nesse momento para que a gente possa relaxar um pouquinho, né? Abrandar nossos corações, fechar nossos olhos, buscar a paz, buscar a leveza nesse momento, mas também buscar a figura meiga e amorosa do nosso querido Mestre Jesus, nesse momento oportuno que Deus nos coloca mais uma vez para estarmos juntos, para aprender um pouco mais, para compreender as mensagens do Cristo e o que a nossa amiga e irmã vai passar para todos nós na noite de hoje, para que possamos realmente colocarmos em prática. E aqui estamos, querido Mestre Jesus, em Teu nome, em busca desse conhecimento, em busca da compreensão, para que possamos caminhar nessa jornada que Deus nos coloca mais uma vez, mas agora para sermos seres humanos melhores, a cada dia e a cada momento. Que não possamos deixar passar esses momentos tão oportunos e importantes em nossas vidas. Muito obrigado, querido Mestre Jesus, pela Tua luz e Teu amor que nos envolve, nos fortalece, nos dando força, nos dando a fé, a coragem para seguir em frente. E aqui, nessa união de amor e paz, possamos realmente compreender. Te agradecemos aos nossos queridos irmãos da espiritualidade amiga, nossos mentores, que também nos querem muito bem, nos conduzem nessa caminhada, aos mentores da casa, a essa casa bendita, que também nos traz essa oportunidade de aprender, de compreender, mas quem sabe um dia de servir, mas servir bem, com amor em nossos corações. Que Tu possa, querido Mestre Jesus, envolver na noite de hoje a nossa irmã Elaine, trazendo para todos nós o ensinamento necessário e tão importante na noite de hoje. Que esse tema, a paciência, a ciência da paz, possa realmente ficar em nossas consciências e que possamos colocar em prática para sermos sempre humanos, né? Melhores, espíritos evoluídos,
na moral, na parte intelectual também. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos abrace, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, vamos à leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha do que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Uma mensagem de um espírito amigo em Avre, 1862, que assim seja. Elaine, seja bem-vinda. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite. Gratidão a Deus por este dia, por essa experiência maravilhosa que é estar encarnado, estar neste planeta Terra, com a oportunidade que nós temos de evoluir pelo conhecimento da doutrina espírita, que nos liberta, que nos oportuniza essa condição de conhecermos a nossa realidade enquanto espíritos imortais. Então, gratidão a Deus, à equipe espiritual, os encarnados e os desencarnados da casa e a vocês pela companhia de hoje. Que possamos aproveitar este momento. Eu estava falando para o Yulmar que essa mensagem, a paciência do Evangelho de um Espírito Amigo é Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo. E hoje nós vamos conversar sobre a ciência da paz, numa mensagem que ela nos traz neste livro, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É a 11ª obra das obras psicológicas de Joana de Ângeles, e são essas obras, né? Imaginamos que um dia nós chegaremos a estudá-la também, já que estamos ainda na 2ª obra, que é o Homem Integral, como informou aqui o Mateus, que é a obra que nós estudamos junto com o Evangelho. E quem sabe um dia continuaremos neste planeta para chegarmos à 11ª obra, né, Ademar?
tivermos esse privilégio. E hoje nós vamos falar desse tema, porque é um tema que nos remete a um movimento nosso interno nessa busca pela paz, que é o compromisso de cada um de nós que não concordamos com a guerra, que já não vemos a guerra como algo favorável. Já foi um tempo na nossa história, na história da humanidade, que nós éramos favoráveis à guerra. Quantos de nós fomentamos a guerra? Quantos de nós estivemos à frente de uma batalha? E quantos de nós hoje ainda fazemos guerra dentro de casa? Criamos conflitos? Quantos de nós criamos conflitos no trânsito, com nossos amigos, na nossa sociedade, nas igrejas? Vocês sabiam que tanto centros espíritas quanto igrejas que se multiplicam, que os centros espíritas que surgem, as igrejas que surgem, 99% dessas instituições que surgem, elas são causadas pelas dissensões. E o que são dissensões? Conflitos. Então, a pessoa está lá numa igreja evangélica, ela tem um conflito com os seus líderes. E ela sai de lá, magoada, com raiva, e ela monta uma outra igreja. Isso também acontece no centro espírita. Muitas casas espíritas, não todas, mas uma grande maioria, as pessoas criam dissensões, conflitos nas casas espíritas, por não saberem viver em paz, em harmonia uns com os outros. E então eles acreditam que farão uma casa espírita do jeito deles, da maneira deles. E lá eles criam confusões, dissensões com outras pessoas. O lado bom é que surgem novas igrejas, novos centros espíritas. O lado ruim é que é por conta de conflitos, de guerras. E poderia ser por uma coisa boa. Então imagina que uma casa espírita, todos trabalham em harmonia, em paz, e de repente um pensa, vamos abrir mais uma casa espírita? Vamos, então fulano continua aqui, o fulano vai e abre uma outra casa espírita. Então não teria guerra. Então todos os conflitos, eles podem ser solucionados em paz. Mas para isso nós precisamos trabalhar algo fundamental, que é como disse o Paulo aqui no início, que o autoconhecimento nos favorece. Conhecermos as nossas fragilidades, conhecermos as nossas dificuldades de vivermos em paz. E por que não vivemos em paz? Porque não aceitamos a diferença. Não sabemos viver com o diferente. Isso ainda é uma grande dificuldade de uma grande maioria na nossa história da humanidade. Não sabemos conviver com a dor. Não sabemos resolver as situações da melhor forma possível. Porque nós não nos conhecemos. E muitas vezes nós queremos ter paciência e pedimos paciência a Deus, né? Muito comum. Imagino que cada um aqui já tenha dito, meu Deus, me dê paciência, né? Mas eu posso lhes informar com certeza que Deus não dá paciência, né? Não dá. Então não adianta pedir a Deus, não é passe que dá paciência, não é tratamento espiritual, não é reza, não é uma sessão de descarrego, afastar o demônio, é obsessor, nada disso vai resolver o seu problema. Nós só vamos desenvolver a paciência quando nós nos dispusermos a fazer o exercício da humildade. Porque a humildade é a base para a paciência. Por que nós não temos paciência? Porque não sabemos esperar. Porque queremos as coisas no nosso tempo. Porque não aceitamos, mais uma vez, que o outro pense diferente. Então, em vez de resolvermos as coisas com concórdia, que é a ciência da paz, também na visão política social, nós queremos resolver as coisas com discórdia. Mas para que eu exercite a humildade, a virtude da humildade verdadeiramente, eu vou precisar reconhecer a minha fragilidade enquanto domínio do orgulho em mim. Porque eu só posso exercitar a humildade se eu reconhecer verdadeiramente onde o orgulho se manifesta na minha vida. Enquanto eu não perceber os movimentos do orgulho em mim, eu não consigo exercitar a humildade. É muito comum nós pensarmos que, nossa, eu não posso ser orgulhoso, eu tenho que ser humilde.
Mas não dá para dizer, eu tenho que ser humilde e não orgulhoso, porque não é uma ordem, um imperativo que se concretize só porque você disse isso, ou só porque você passou a repetir frases feitas, né? Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Não vai funcionar. Porque o orgulho ele vai dominando, porque ele faz parte de uma fonte nossa primitiva, que é a lei de conservação, que é a busca pela sobrevivência, que é a luta para nos mantermos no mundo e conquistarmos o nosso espaço no mundo. Então, nós fomos nos tornando egoístas, orgulhosos e fomos nos perdendo da essência da vida, que é a simplicidade. E quando eu percebo a manifestação do orgulho em mim, aí sim, eu começo a perceber que eu só vou desfazer esse orgulho no momento que eu me dispuser a fazer o exercício de humildade. E um dos maiores movimentos de percepção do orgulho em nós está no nosso nível de irritabilidade, de impaciência e de intolerância no cotidiano. Então, nós precisamos nos dispor a observar o nosso cotidiano, a nossa relação. Quanto nos falta na relação? Quanto nos falta de paciência com os nossos entes queridos, por exemplo, que precisam de ajuda no momento de uma doença, com os idosos? Quantas pessoas não têm paciência com os filhos, de não perceber a diferença, a dificuldade deles, e que eles são diferentes de nós? Quantos pais não têm condição, não conseguem lidar de forma harmônica e pacífica com os filhos, somente porque os filhos pensam diferente, sim, porque são pessoas, são seres humanos, como dizem os mentores espirituais, nossos filhos são espíritos, não são nossos, não é? Então eles vão pensar diferente, vão agir diferente, e eu vou precisar exercer a humildade para reconhecer essa diferença e aprender a conviver com ela. E aí sim se instaura a paz e a harmonia nas nossas relações. Então, nesse capítulo, onde Jesus, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo A Paciência, que a Namiko leu, é um capítulo que vai nos falar das bem-aventuranças. Então, Jesus vai falar: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, esse é um dos itens aqui das bem-aventuranças que nós vamos trazer para essa questão da paz. E a Joana de Ângeles vai relatar aqui no capítulo que ela fala sobre a paciência deste livro, Jesus, à luz da psicologia profunda. Então, ele vai lembrar mais uma vez: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Quantos de nós podemos nos sentir assim? Que as pessoas tranquilamente podem nos chamar de filhos de Deus. Não é? Então, quem é o filho de Deus? É aquele que é pacífico e também pacificador. O pacífico, só relembrando que às vezes as pessoas confundem com passivo, e não é. Pacífico é aquele que propõe a paz, que resolve os problemas, as dificuldades em paz. Que mesmo com raiva, ele propõe o diálogo para resolver as coisas com diálogo. Que mesmo que ele não concorde em nada com a pessoa, ele resolve através do diálogo. Então, são pessoas como Jesus, no momento em que ele diz: aquele que bater, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ele está dizendo: se alguém te agredir, está agindo com violência, age em paz. Quando ele está sendo julgado, vem um soldado e bate no rosto dele. Ele vira para o soldado e pratica aquilo que ele havia ensinado. E ele diz tão somente: por que me bates? Então, o movimento nosso ainda é de revidar, é de reação. E a paz só é possível aquele que age. Aquele que reflete, aquele que pensa, aquele que compreende a sua fragilidade antes de fazer qualquer movimento. Então, o Espírito João Evangelista, o Espírito João Evangelista, ela lembra aqui, que ele vai nos fazer a seguinte questão: ninguém jamais viu a Deus. E o Espírito Emmanuel, o mentor Chico Xavier, ele vai dizer: não tem como nós explicarmos Deus.
Nós não temos linguagem, lá no Livro dos Espíritos eles também falam isso, nós não temos linguagem, nós não temos condição psicológica, capacidade cognitiva de explicar o que é Deus. Tem até uma música, né? Ninguém explica Deus, que é um louvor lindo, maravilhoso. No entanto, nós temos a capacidade que está inerente em cada um de nós de sentirmos Deus, de desenvolvermos um sentimento em relação a Deus verdadeiro, onde Deus passa realmente a habitar o nosso coração, onde Deus não seja apenas repetida a palavra Deus no momento da dor, no momento da dificuldade. Porque é o que mais acontece. Poucos são aqueles que param para refletir em momentos da sua existência sobre Deus. Mas uma grande maioria ainda é de se remeter a Deus para pedir socorro na hora da dificuldade. Então ela vem lembrar nessa passagem que Jesus, ele vem dar o exemplo de alguém que é dotado de extrema paciência. Por que ele tem extrema paciência em relação a nós? Porque ele conhece, diz a mentora espiritual, o passado das almas que estão na Terra. Ele conhece, ele sabe da nossa condição enquanto espíritos encarnados na Terra. Espíritos ainda muito primitivos. E aí você pode dizer, não, Elaine, nós somos civilizados. Segundo os Espíritos, na obra O Livro dos Espíritos, nós temos ainda muito pouco de civilizado. Nós ainda somos muito mais primitivos do que civilizados. Então, se nós tivermos dúvidas sobre isso, basta que nós possamos refletir na nossa conduta. O nosso alimento. Do que nós nos alimentamos? Nós matamos os animais, né, para comer. Criamos os animais e depois matamos, às vezes de forma cruel, para nos alimentarmos. Os desejos, os impulsos sexuais não são ainda de civilizados. A ira, quando no acesso de fúria, de raiva, muitas vezes, quando não se age com violência física, se age com violência verbal. Isso não é coisa de civilizado. Então, existem muitas coisas, na grande maioria de nós, que tem tudo de primitivismo e quase nada de civilizado. Então, o primeiro movimento que ela lembra é que esse é um movimento para nós exercitarmos a paz em nós, reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa condição e assim reconheceremos a do outro. Porque muitas vezes nós buscamos no outro aquilo que não tem em nós. E não nos dispomos a corrigir, como diz Emmanuel, em nós aquilo que nos aborrece nos outros. Nós queremos exigir das pessoas, dos nossos familiares, das pessoas que convivemos, da sociedade, comportamentos adequados ao mundo que nós não temos muitas vezes. Muitas vezes nós somos assim. Exigimos do outro coisas que nós não fazemos. E aí a Joana de Anjos vai nos convidar a perceber essa relação de Jesus. Ele conhecia o nosso passado. Ele sabia a origem das almas. E hoje nós, na doutrina espírita, temos a oportunidade de conhecermos o nosso passado, de entendermos a nossa realidade de onde nós viemos. Sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E nós somos espíritos em provas e expiações. Se eu entender que isso é uma questão ainda muito primitiva, que nós precisamos desenvolver ainda muita maturidade psicológica, muito entendimento, desenvolvermos muito a razão, aprendermos muito sobre inteligência emocional, para sabermos lidar com nossas emoções, nós vamos entender que o outro também. E aí vai reduzir em mim essa disposição para a guerra, para o conflito. E aí eu vou desenvolver a temperança, como foi lida na mensagem inicial pelo Mateus, a qual a ciência pede temperança. E a temperança, naturalmente, vai levar à paciência. E a temperança, o que é? É o equilíbrio das emoções. Mas a maioria das vezes, quando se fala em emoções, há muito mais a intemperância. E ela vai trazer aqui, é quando ela fala que a paciência, ela é considerada a ciência da paz. Ela é a mais importante de todas as caridades. Aqui no Evangelho ele fala. Ela é a caridade. Ela é uma caridade moral. Algumas vezes nós fazemos caridade material, sem paciência nenhuma. Irritados com o outro a qual estamos servindo.
E isso é um movimento importante de nós refletirmos. Como eu estou servindo um pão, uma sopa, um rancho, não é? Qual é o meu nível de paciência? Estou em paz? Eu estou feliz por fazer aquele movimento? O meu coração está em paz ao fazer aquele movimento? E aí ela vai dizer que nós, quando Jesus diz que é bem-aventurados os pacíficos, ele está nos trazendo um método que nós podemos usar de confiança e tranquilidade em favor da renovação do mundo. Nós só vamos desenvolver a paciência, nós só vamos buscar exercer esse equilíbrio, essa busca do equilíbrio emocional, que é a temperança, se nós acreditarmos na renovação do mundo verdadeiramente, de verdade. Nós acreditamos na renovação do mundo? Nós acreditamos na nossa renovação? Nós já acreditamos que o progresso, a lei do progresso, ela é a condição natural do universo, faz parte de uma lei divina e natural, e que por isso que nós reencarnamos? Será que nós já sabemos verdadeiramente disso? Então a doutrina espírita ela nos convida a fazermos essa reflexão, para assim nós podemos então buscar essa condição de sermos chamados de filhos de Deus. No momento em que nós nos tornamos realmente pessoas pacíficas. E ela diz que a partir do momento que eu começo a perceber a necessidade do progresso e acreditar que o progresso existe, então a paz começa a ser a minha meta. Ou seja, a paz ela deve ser uma meta do ser humano pensante. Olha que interessante. Do ser humano pensante. Aí você pode dizer assim, como assim, Elaine? Todo mundo pensa? Todo mundo pensa não? Todo mundo pensa, mas poucos sabem pensar. A maioria pensa nas dificuldades. Eu sempre costumo perguntar das pessoas, quando elas buscam ajuda comigo, o que ocupa teus pensamentos? E 99% das pessoas, já que eu faço essa pergunta, o que ocupa o pensamento delas é a preocupação com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai ganhar. Como se precaver de não perder o que tem, se vai conseguir ganhar, conseguir o que quer, se vai conseguir reaver o que perdeu. É sempre os pensamentos estão pautados aonde? Nas questões materiais. Materiais, tão somente. E quando você pensa em Deus, na sua dimensão espiritual, quando eu vou na igreja, quando eu vou no centro espírita. Então, quando ela fala que o ser pensante é aquele que aprende a pensar verdadeiramente naquilo que importa, porque os pensamentos nas coisas materiais é os que levam aos transtornos emocionais. De tanto pensar nas coisas materiais, que é uma coisa que nunca cessa, porque a necessidade do corpo físico, ela está sempre buscando. Quem quer ganhar sempre dinheiro vai querer sempre mais. Quem quer ter poder vai querer sempre mais. Quem quer ter domínio, quer ter prazer, vai querer sempre mais. Nunca vai cessar. E aí, com isso, o cérebro vai chegar uma hora que vai dar pane. Aí vêm os transtornos mentais, de toda a ordem. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Por quê? Porque é uma sobrecarga do pensamento acelerado em relação às coisas materiais. Quando ela fala que o ser pensante em relação à paz, é quando eu começo também a colocar aprender a pensar, não só sobre as necessidades materiais, começar, como diz os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho e na Lei de Conservação, começar a distinguir verdadeiramente o que é supérfluo e o que é necessário para a minha existência na Terra. Quando eu começo a pensar nisso, e eu tenho isso muito claro, então eu abro espaços na minha vida para pensar sobre a paz. Para pensar no bem que eu quero ter para o meu coração. E não pensar apenas nos bens materiais que eu quero ter, mas no bem para a minha alma.
Esse é um ser pensante, como ela fala. O ser pensante que, quando ele busca a paz, ele vai lutar continuamente. A sua vida será também pautada nos valores que o levarão à plenitude. A paz é um tesouro que não pode ser afetado em circunstâncias alguma. Ou seja, muitas vezes nós confundimos a paz com sossego. Aí nós dizemos para alguém: olha, você tem que me deixar em paz. Eu fiquei em paz quando todo mundo sai para trabalhar e me deixa em casa. Eu vou sair, vou dar uma volta, né? Vou caminhar na Ponta Negra, vou para um sítio que é para me ficar em paz. Então nós estamos sempre buscando circunstâncias para estar em paz. Isso não é paz, isso é sossego. Você está atribulado de muita coisa, mora com muita gente, é muito sufoco, muita coisa, um trabalho com muitas demandas, e na hora da folga você tira um sossego, você fica sossegado sem todas aquelas demandas, mas não é paz. A paz é quando, independente da demanda, dos meninos gritando, da mãe brigando, do outro reclamando, você está bem, você está em paz. Você resolve as coisas de forma pacífica, harmoniosa, sem gerar conflitos internos, sem gerar nenhum tipo de transtorno para sua mente, porque você está em paz. Então, a paz, ela não é circunstancial. O que é circunstancial é o sossego. Né? A gente quer descansar um pouquinho, a gente vai ali, arruma um lugar, vai para um sítio, faz uma viagem. Mas quem está em paz, quem não está em paz, não adianta, ele vai para o lugar mais deserto do mundo, ele vai para o topo de uma montanha no Tibete, ele vai estar lá, atordoado, com a mente atordoada, no conflito, na guerra, ele com ele mesmo. Então é bom nós fazermos essa distinção. A paz não é circunstancial. O que é circunstancial é o sossego. É como a felicidade. A felicidade não é circunstancial, ela é um resultado da paz. Eu costumo dizer para as pessoas: você quer ser feliz, mas não corra atrás da felicidade, não. Busque a paz. Que naturalmente, quando você estiver verdadeiramente em paz, você será feliz. A alegria é circunstancial. Recebi aquela ligação que eu queria, aquele convite para sair, estou alegre. Aquele dinheiro que eu queria ganhar, estou alegre. Uma visita de uma pessoa bacana que eu gosto muito, inesperada. Um presente, estou alegre. Né? Mas a felicidade, não, sou feliz. Não recebi a ligação que eu queria, eu continuo feliz. Não recebi um presente, nem um dinheiro inesperado. Joguei na loto, não ganhei, mas eu continuo feliz. Independe. Então, quando as pessoas dizem, na Terra não há felicidade, tem momentos felizes. Não, tem momentos de alegria e momentos de tristeza, porque são as emoções, elas são circunstanciais. Como a raiva. Ninguém vive com raiva o tempo todo, mas acontecem situações que despertam a raiva em você. Acontecem situações que despertam o medo, a tristeza e a alegria. Paz, felicidade é resultado da paz, e nenhuma delas é circunstancial. Então, nós podemos ver que a paz é o tesouro que não é afetado por nada. E isso é uma conquista, isso é uma busca. E a paciência, ela vai ser essa conquista individual que você conquista através do esforço pela autoiluminação e pelo autoconhecimento. Então, a autoiluminação, ela é um processo, ela é o principal recurso que a doutrina espírita nos oferece. Tem uma pergunta ao Espírito Emmanuel, no livro Consolador, que os trabalhadores da casa que trabalhavam na casa que o Chico Xavier fazia parte, eles faziam um estudo e faziam perguntas para o Emmanuel. E depois de terem várias perguntas, 300 e poucas perguntas, a Federação Espírita Brasileira compilou e transformou isso num livro chamado O Consolador. Então, eu recomendo, é um livro de perguntas e respostas maravilhoso. Nesse livro, eles perguntam para o Espírito Emmanuel: é responsabilidade dos espíritas manter o espiritismo na Terra? E o que o mentor espiritual responde? Não. Aos espíritas que se dedicam à doutrina espírita, cabe a eles o dever da autoiluminação. Manter a doutrina espírita na Terra é de responsabilidade dos prepostos do Cristo, que estarão sempre apostos
deste lado da vida e manterão a doutrina espírita na terra. Aos espíritas cabe o dever da sua autoiluminação. E aí, cadê a nossa condição? Então, arrumamos muita atividade no centro espírita, viemos trabalhar todos os dias, fazemos todo tipo de trabalho, mas não trabalhamos a nossa autoiluminação. E aí, como é que nós ficamos? Mas a questão é, por que não trabalhamos a nossa autoiluminação? Porque talvez não haja interesse de fato. Você já parou para pensar se há realmente um interesse seu na autoiluminação? Ou você está vindo só por vir? Ou você vai na igreja só por ir? Você vai num culto só por ir? Você faz uma atividade espírita só por fazer? Qual é realmente o seu real interesse? Né? Ficou até redundante, mas é assim mesmo. Então ele diz que essa paciência ela é uma conquista individual. É o momento que eu quero realmente ser paciente. Mas quando eu só estou pedindo a Deus para ter paciência, eu não quero de fato. Eu quero resolver um problema ali que está me incomodando, que está me agoniando. Porque, geralmente, é muito comum se dizer à pessoa, eu perdi a paciência e fiz isso, fiz aquilo. Ou dizer para a pessoa, você me fez perder a paciência. Bom, a paciência ela é uma virtude, e a virtude ela é uma conquista do espírito. Uma vez conquistado a virtude, qualquer ela, a virtude da paciência, da bondade, da temperança, da prudência, do amor, da gentileza, da benevolência, da indulgência, tem um número enorme de virtudes. Tem mais virtudes enumeradas e classificadas do que vícios na Terra. Mas o ser humano, numa grande maioria, busca muito mais o vício do que as virtudes, a qual ele tem uma infinita possibilidade para se desenvolver. Então, quando você conquista uma virtude, ela passa a ser uma disposição sua, disposição da alma. Então, você é paciente porque é uma disposição sua. Você é honesto porque é uma disposição sua ser honesto. Você é indulgente, você é prudente. Então, passa a ser uma disposição. Não é uma imposição das circunstâncias. Então, quando eu digo, perdi a paciência, eu não perdi nada. Eu já sou desequilibrado mesmo. Nunca tive. Entende? Isso é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. É a realidade que nós precisamos entender. Não é nem aceitar, é compreender. Então, se eu digo eu perdi, não, é melhor dizer, olha, eu sou uma pessoa desequilibrada e eu perco meu controle, eu quero agredir, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, paciência é uma coisa que eu ainda não exercito, porque eu não estou nem interessado em saber o nível de orgulho na minha vida, muito menos interessado em humildade. Pronto, você vai estar tendo uma virtude aí da honestidade. Você vai estar sendo honesto. Conquistou uma virtude. Honestidade. Porque se é uma coisa que Jesus condenava, era a hipocrisia. Ele condenava a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Né? É usar máscara. Dizer que eu sou uma pessoa paciente no primeiro movimento de adversidade, eu me desequilibro e digo que ainda que perdi a paciência. Então, não creia nisso, não se engane, não coloque essa máscara, porque você vai continuar se enganando e não vai conquistar a paciência verdadeiramente. E aí, nós, como diz a mentora espiritual, nós vamos perceber que ela é direcionada principalmente à nossa questão da dor. Então, qual é a primeira frase aqui? Quem lembra? A Namico leu aqui o Evangelho, a paciência. Qual é a primeira frase da paciência? A dor é uma bênção. O que mais? Olha, eu ia pagar um x-salada, mas ninguém respondeu. E olha que a primeira vez que eu sempre passo essas contas para o Ademar, para o Paulo, hoje eu ia pagar um x-salada, olha. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Né? Então vamos lá. O que Jesus fala? Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados de filho de Deus. Certo? Então, quem são os eleitos?
Os filhos de Deus, porque são pacíficos. Então, a dor é o que para eles? Uma bênção. Porque eu agora sou uma pessoa pacífica, estou exercitando a humildade, porque nesta vida, segundo o Espírito Emmanuel, nós não conquistamos virtude assim de dizer, agora eu era tão orgulhosa, mas agora eu sou tão humilde, né? Ou humilde, né? Então, não vai rolar, como dizem os jovens, não é assim que funciona. Nesta vida, segundo Emmanuel, nós vamos continuar exercitando as virtudes. Essa é a nossa base para uma evolução no futuro, certamente em próximas encarnações. Mas o fato de conseguir, com que conseguimos exercitar, já é um grande bem e já é a felicidade conquistada na Terra. Então vamos voltar lá. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filho de Deus. Gente, então eu vou atrás da paz de qualquer jeito, porque eu quero é ser feliz. Muito bem, a paz é realmente ser feliz, porque agora eu não quero mais sentir dor nenhuma. Eu aprendi lá no Morada, lá com a Elaine, que no momento que eu sou pacífico não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, eu vou ser uma pessoa, só vou curtir a vida na paz, no amor e no bem, né? Vou virar hippie, paz e amor, né? Não deu certo esse movimento, né? Então, o que acontece? É isso que ele está dizendo? Não. Então, bem-aventurados os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Aí vem o Evangelho nos esclarecer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, agora vamos lá. Eu me tornei uma pessoa pacífica, estou exercitando a humildade, né? Então, eu vou botar aqui assim, estão assim, porque a pessoa vai aparecer lá e se acha, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, vamos ver que a Cíntia é uma pessoa que está exercitando a humildade. Então, ela é uma pessoa pacífica. Se ela é pacífica, ela é feliz. Ela vai passar por experiência de dor? Vai, ela está no mundo. Só que toda dor que ela passar, ela vai considerar que é uma bênção, uma oportunidade de aprendizado, de evolução. Por isso que a dor é uma bênção que envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, para mim é uma bênção. É ao contrário, não é criticando. Mas ao contrário dos nossos irmãos evangélicos, talvez esteja algum aqui, mas se coloca, eu digo, tem amigos evangélicos que quando eles usam, eu digo, mano, pare com isso, né? Então, quando eles usam bênção para falar de alguém que é muito, né, fora do prumo, né? Então, não gosto de alguém, então, essa pessoa é uma bênção, né? Então, para não dizer que a pessoa é uma peste, digamos assim. Então, mas não é a bênção, é uma coisa boa. A bênção é o que nós recebemos todos os dias ao acordar, que é a bênção de ter mais um dia para viver. Isso é uma bênção. Então a dor é uma bênção porque ela vem me mostrar o que está errado em mim. A dor é uma bênção quando eu sinto uma dor no estômago, sei lá, num problema gastrointestinal, que eu estou vendo que alguma coisa eu estou fazendo que está me fazendo mal. E aí eu vou parar de comer, vou parar de fazer, vou parar de me atormentar, porque o gastrointestinal tem a ver com tormentos mentais, muito mais do que com o alimento. Muitas vezes o alimento já é, né, a consequência de tudo isso. Então eu vou ver que nossa, olha a dor. Então eu tenho uma relação de amizade com a amiga que começa a me perturbar. Eu sofro com algumas coisas que ela faz. Então essa dor está dizendo, eu não estou sendo uma boa amiga para Namico. Talvez por isso que elas tenham esse comportamento. Então a dor vai ser sempre uma bênção, uma oportunidade de eu me melhorar, de eu rever minhas atitudes. Estou sofrendo com meu marido, não estou feliz com meu marido. Então estou sofrendo, é uma dor. Então é a oportunidade de eu fazer a minha parte e rever a nossa relação. Saber o que eu posso melhorar. Em vez de ficarmos cobrando um dos outros, cada um rever a sua parte e realmente se ajustar. Deve fazer, as pessoas falam em DR, né? Mas a DR é assim, chamo meu marido aqui para fazer uma DR, para me dizer, digamos que a Delmar é meu marido. Tua mulher não está aqui não, né? E se ela estiver assistindo a Delmar, aí lascou, né?
Vixe, ela tá assistindo. Olha, brincadeira. É só uma simulação. O Ademar é meu marido. Olha, Ademar, hoje nós vamos ter uma DR. Aí, qual é a minha DR com o Ademar? Porra, Ademar, porque tu faz isso, tu faz aquilo, Ademar. Poxa, tu não me atende, tu não faz isso que eu quero, entendeu? A DR é pra me acusar o Ademar. Do que tá me aborrecendo. O que é uma pessoa pacífica? Que está sofrendo, que a minha relação com a Ademar não está boa, nós estamos sofrendo. Aí Ademar, vamos conversar, vamos ter uma DR. Então, olha, Ademar, eu não estou bem, eu não estou feliz com a nossa relação. Eu estou sofrendo com isso, com suas atitudes. Então, eu quero saber o que eu posso melhorar em mim que possa melhorar suas atitudes. E aí o Ademar vai dizer, e aí ele vai reconhecer naturalmente as próprias atitudes. Porque isso é uma atitude pacífica. Porque o pacífico, ele não acusa, ele busca entender os motivos da dor dele. Ele busca entender com o outro, junto com o outro, numa relação pacífica, o que cada um pode fazer a sua parte. Porque todos nós, cada um tem a sua parte. Mas quando casa, parece que a pessoa ela não casou, ela entrou para o FBI, não é? A vida dela é querer arrumar culpado, né? O marido culpa a mulher da dificuldade da relação, a mulher culpa o marido. Rapaz, tu casou, tu não entrou para o FBI? Não. O FBI que vive atrás de culpado, não é? Percebe que nós somos loucos de não perceber a realidade. Então, isso que nós precisamos. Mas nós só conseguimos fazer isso. Por que nós não reconhecemos, não procuramos reconhecer a nossa parte? Porque o orgulho não deixa. Mas se eu perceber que o orgulho está me impedindo de eu ser feliz, de eu viver em paz, na minha relação com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com a minha mulher, com o meu chefe, com meus subordinados, eu posso então perceber a necessidade de exercitar a humildade. Aí sim, eu vou começar a ter paciência, a desenvolver em mim a paciência. E aí eu vou viver em paz. Então, quando nós percebemos essas dores, que elas nos chegam, se nós estamos em paz, nós resolvemos de fato a dor. Nós analisamos, descobrimos de onde ela vem e nós resolvemos. Quando aí vem a impaciência, a irritabilidade diante da dor, nós não aproveitamos. A dor passa, às vezes, com o tempo, por causa de qualquer coisa, até remédio mesmo. Mas não há o aproveitamento. Eu sempre falo para as pessoas, olha, o remédio para os transtornos mentais, em muitos momentos eles são sim necessários para modelar, para dar uma acalmada na mente que já está muito tumultuada. No entanto, ela não cura. Você precisa dessa dor para rever o que te levou a adoecer. Tem uma frase de Hipócrates, o filósofo mentor que criou a medicina no planeta Terra, diz assim: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a abandonar o que o levou a adoecer. Né? Porque Jesus, quando curava alguém, ele dizia o quê? Vá e não tornes a pecar. E muitas vezes a doença é causada pela impaciência, pela irritabilidade. E para você ser curado da sua doença, você precisa rever a sua postura no mundo. É isso que Joana de Ângeles vai dizer, que nós vamos tornando ocultos a causa das nossas doenças porque não queremos ver a necessidade da paciência na nossa vida. Para aprender a lidar com as dores que são inevitáveis pela própria condição do planeta, que é transitória e impermanente, e da fragilidade do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é frágil, é vulnerável. Um mosquito e tchau para ti. Um vírus, tchau para ti. Uma queda bateu a cabeça, tchau para ti. O corpo é frágil, é vulnerável. Então essa ideia de que eu sou forte, que eu sou um trator, olha, cuidado. Não é? Isso não é nem um carrinho de brinquedo, imagina um trator, não é? Não é. Um carrinho de brinquedo é mais forte que o teu corpo físico. Então, não faça essas ideias distorcidas da sua condição na Terra. Então, essa realidade, reconhecer a nossa fragilidade, é reconhecer a nossa condição humana.
Isso é autoconhecimento. Isso é uma proposta da doutrina de nós nos percebermos. Aqui, a mentora espiritual fala: quem é paciente, naturalmente, ele tem uma perseverança desinteressada. Muitas vezes, nós somos perseverantes diante da dor e resignados, mas com interesses ocultos. Não, se eu fui lá no centro espírita, me disseram que se eu me resignar, Deus vai me curar, então eu vou resignar. Não reclamo mais de nada. Fala mais de nada. Tudo ela não tem nada, eu estou bem. Estou por dentro, entendeu? Só que não é assim. Então ela fala que a paciência, ela vai nos alcançar, vai nos dar uma perseverança, uma resignação desinteressada. Então por que eu vou ser perseverante e resignado? Porque é melhor para mim. E naturalmente Deus vai me atender minhas necessidades. Paulo de Tarso fala nisso em uma das suas epístolas. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que saibas qual é boa e perfeita vontade de Deus. Com a paciência, com a paz conquistada em nós, a partir do exercício da humildade, nós vamos ter essa perseverança de quem sabe qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Você não sabe exatamente o que está reservado para você, mas uma coisa você pode saber, que a boa e perfeita vontade de Deus é que você progrida, que você evolua, que você seja feliz. E tudo que acontecer com você será para você evoluir. Se você ganha, se você tem ganhos no mundo material, é uma bênção. Se você perdeu, é livramento. Então agradeça. Então, isso é uma perseverança resignada, desinteressada. Então, ela diz que quanto mais, no momento da doença, quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Então, quanto mais vier a doença física, mais paciência você necessita exercitar. Mas a dor será uma bênção que está te curando, te tirando os pesos que não te pertencem, para que você possa realmente voar. Quantas vezes nós vamos ainda ter que perder para reconhecer que aquilo de fato não nos pertencia? Quantas vezes? Então, muitas vezes nós passamos uma vida inteira carregando pesos que não nos pertencem. Colocamos responsabilidades sobre as nossas costas que não são nossas, onde a responsabilidade de fato, que é a nossa autoiluminação, essa nós relegamos a terceiros, a doutrina, a igreja, ao pastor, ao padre, ao espiritismo, a Deus, a Jesus, e não assumimos a nossa própria responsabilidade. Então, nem sempre, ela diz, nem sempre nós temos facilidade de entender o desespero do outro, mas facilmente nós podemos entender o nosso próprio desespero. E quando nós passamos a entender o nosso próprio desespero, causado pela nossa fragilidade, acometida pelo orgulho de não aceitar que as coisas sejam fora daquilo que eu idealizei. Certo? Eu não quero aceitar que as coisas sejam diferentes daquilo que eu idealizei. Aí, quanto mais eu não aceito, mais eu sofro, mais dói. E esse um reconhecimento. Então, ela vai dizer que a paciência, uma vez conquistada, ela vai nos encorajar e nos ajudar a enfrentar quaisquer situações, porque nós vamos estar tomados pela ciência da paz. Esse é um movimento muito legal, transformador, que a Joana de Ângeles, aqui nesse livro, ela vai nos convidar. E aí ela vai lembrar de Jesus, dizendo assim, eu vou ler aqui esse parágrafo em que ela diz: Jesus viveu a sua humanidade, com singular relevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se. Submisso, confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito das resistências humanas, assim tornando-se um paradigma a ser seguido, destroçando o que era comum, corriqueiro, banal em torno dos indivíduos, o limite das suas forças. Então Jesus não procurou vencer, ser trator,
ser guerreiro e no limite das suas forças. Não. Ele sempre viveu de forma tranquila, paciente e pacífico, diante de todas as circunstâncias. Lembra que eu falei no início? Um soldado bate na face e diz assim: por que me bate? Quando ele está sendo julgado, Herodes: você é rei? Tu dizes, né? Tu está dizendo. Eu, da minha parte, não vejo nenhum súdito aqui me seguindo. Mas se tu dizes, de mim posso dizer que meu reino não é desse mundo, que não tem nenhum aqui me seguindo. E quando ele está crucificado, o que ele faz? Ele diz: Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Isso é um movimento pacífico. E se certamente, às vezes eu já refleti, se Jesus viesse e fosse crucificado novamente, em pleno século 21, ele diria: Senhor, perdoe, porque eles sabem o que fazem. Hoje nós sabemos o que fazemos. Nós sabemos que Jesus é o modelo e guia, mas nós preferimos seguir os nossos interesses pessoais. Nós, na doutrina espírita, sabemos que somos um espírito imortal, mas preferimos seguir as redes sociais, o celular, damos preferência para o celular do que para olhar, prestar atenção numa palestra, fazer uma prece, fazer uma meditação, nos dedicarmos àquilo que é importante. Preferimos o celular, a grande maioria, não é verdade? Entendeu? Preferimos uma banalidade, um joguinho no celular, um TikTok da vida, a assistir uma palestra edificante, um momento de meditação, uma conversa, sentar para uma conversa com um familiar. Ainda dizemos: eu preciso me distrair. Pois muito bem, por conta de distração, a maioria sabe, mas não faz. E crucificaria Jesus novamente. Então não se iluda. A distração vai nos fazer com que nós nos perdermos. Quantas vezes nós nos distrairmos? Existe um momento, como eu falei no início, que é necessário um sossego, um descanso do corpo físico, um momento de apaziguar. Sim, momento que você quer ficar sozinho, quer assistir um filme, né? Quer fazer uma coisa diferente, sim. Mas distinguir os momentos onde, por exemplo, numa palestra pública, numa casa espírita que nós nos dedicamos a vir, nós ficamos no celular, aí é uma distração proposital de quem não quer evoluir. Me desculpem a dizer a verdade, mas é. Por que eu estou aqui? Qual era o objetivo de eu vir numa casa espírita? Ir na igreja, ir no centro espírita. Um dia desse eu fui com uma amiga num culto evangélico. E o culto era maravilhoso, a maioria estava no celular. Mas estavam gritando no celular aqui. Aleluia! Amém! Eu vi isso. E quando saí da igreja, eu comentei com o pessoal que eu tinha ido. Gente, que culto maravilhoso. Eu amei. Tu ouviu o que o pastor disse? Todo mundo me olhou. Gente, o pastor falou isso, eu achei lindo. Gente, eu vou levar isso para a minha vida. Tu ouviu, foi? Vocês não ouviram, não? 1h40 numa igreja. Celular. Amém. Né? Na casa espírita também é assim, na hora da prece, sim seja. Olha, me desculpe, às vezes pode parecer um pouco arrogante, né? Mas às vezes parece, mas é que às vezes eu fico pensando que depois vem a dor e a gente não aguenta. Aguenta a dor? Seja franco, aguenta a dor? Não aguenta. É por isso que eu digo que a gente não aguenta. E aí nós poderíamos parar um pouco para rever nossas escolhas, nossos valores, porque a gente não aguenta a dor. Isso, como disse o Paulo no início, a nossa fragilidade que nós passamos a conhecer com autoconhecimento, é que eu não aguento, então eu preciso recuar muitas vezes. Eu preciso parar e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu sei o que eu faço. E eu estou te crucificando de novo.
Assim, ela diz que no momento, a psicologia profunda, ela resgata o homem Jesus para nos propor um movimento de amor, que é aquele ser que, pacificado o coração, ele serve e espera. Serve e espera. Servir até que a maioria aqui e acolá se dispõe, mas esperar. Como diz a minha sobrinha, mano. Ela é engraçada, ela é assim, mano, sei não. Mas esperar, mano, não sei não. E aí ele diz que o coração que ama e espera, aquele que está pacificado com Jesus, ele ensina pacientemente como Jesus, junto ao Pai, por todos aqueles que estão na retaguarda. Nós somos amparados, nós temos amigos espirituais que nos resguardam. Então ele vai lembrar que nós temos os ensinamentos de Jesus que estão na nossa atualidade. E o último parágrafo termina dizendo assim: a sua proposta não é para que se fuja deste mundo, que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Tal cometimento é um grave desafio para que somente os espíritos pacientes irão conseguir e, por isso, são chamados filhos de Deus. Porque, mais uma vez, lembrando que a paciência, ela é também uma caridade. E todas as vezes que nós lembrarmos de caridade, lembremos que a caridade é a lei ensinada pelo Cristo. Que a esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A caridade não. Aliás, a paciência não. A paciência, ela é o desafio que só alguém que realmente comprometido com as leis divinas e que quer realmente ser feliz nessa vida, porque quando é que nós somos felizes? Bem-aventurados, ou seja, bem-aventurado significa é feliz, seja feliz. Então, é feliz os pacíficos e pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E aí vem o Evangelho complementar, porque para estes a dor é uma bênção e não um castigo. Muito obrigada, e que essa Páscoa, onde a palavra Páscoa significa passagem, que seja realmente assim como os hebreus no Egito, a passagem da escravidão para a liberdade, que nós possamos sair da escravidão da matéria para passar para a liberdade do espírito. Assim como no cristianismo é a passagem de Jesus da morte para a vida, seja para nós a passagem do espírito que dorme para a consciência que desperta. Muito obrigada e uma feliz passagem do orgulho para a humildade. Muito obrigada. Muito bem, né? Muito edificante essa palestra da nossa irmã. Trouxe assim para nós, com certeza, a capacidade agora de discernir, né, o que é paz. A gente pensava que sabia, mas aprendemos, né? Sossego é uma coisa, e estar em paz é outra, né? E ainda mais, como Jesus nos deixou, né? Aquela passagem que está em João, quando ele diz, né? Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. É isso. A paz que o mundo dá é essa que ela nos colocou, né? Essa paz momentânea que nós pensamos que estamos em paz e não, estamos numa outra condição circunstancial.
Porque a verdadeira paz é essa, é a interior, é a paz que o Cristo veio nos trazer. Muito bom. Obrigado, Elaine. Agradecer a todos que estão aqui, agradecer os que estão nos canais, no YouTube, que estão no Instagram, que estão nas rádios. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. E lembrar que depois nós temos aqui o nosso passe, né, na sala de passes. Quem estiver em condições de querer o passe, é só formar a fila, né, aí atrás e se dirigir para a sala de passe. Ao encerrar a nossa oração final, convido a todos para a nossa cantina, para deliciar lá os nossos apetites, que os nossos irmãos que trabalham lá hoje estão lá ajudando, fazendo. E assim, encerrando, pedimos a nossa irmã para fazer a nossa prece. Muito obrigado, uma feliz Páscoa a todos. Não é que eu seja baixinha, ele que é muito alto. Vamos orar, vamos aproveitar esse momento em que estamos nessa casa para fazer esse exercício de elevação de nossas consciências, desse encontro com Deus, deixando o nosso corpo confortável, a mente quieta, a coluna ereta, sentindo a nossa respiração. E nesse estado de consciência, de respirar, inspira e expira consciente, sentindo o movimento do corpo, se permitindo sentir a presença de seu amigo espiritual. Rogamos a Jesus o perdão pela nossa indiferença, pelas nossas distrações. E sabemos que Ele nos assiste, apesar do nosso distanciamento dos seus ensinos. Sabemos da sua proteção, sabemos do seu amparo. Nossa gratidão a Deus por essa existência, pela reencarnação que nos proporciona, a dor que nos renova, que nos liberta. Que os amigos espirituais dessa casa nos abençoem também, renove as nossas energias, através do pensamento edificante, do passe, da prece. Que levemos essas energias de paz a nossos familiares, a nossos lares. Ampara, Senhor, ilumina o nosso lar, o nosso ambiente, a nossa casa. Mentalize nesse momento a sua casa, o seu lar. Imagine essa luz desse momento também chegando lá no seu lar, no lar dos seus familiares, das pessoas que você tem no seu coração. Ilumina, Senhor, o nosso caminho, a nossa consciência. Que possamos, Senhor, ser esse fermento, ainda que pouco, mas que leve da massa. Levemos fertilidade dos teus ensinos para nossas vidas, no nosso cotidiano. Possamos pensar na vida em abundância nessa Páscoa. Que o teu amor e a tua presença entre nós nos traz. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.